Jax. Kleber. Jax, a gente sabe que aqui no Ponto Batido a gente não fala só de trabalho, né? Isso, não daquele que está no PowerPoint, do Figma, do Trello. A gente fala muito mais do que acontece no dia a dia. E hoje a gente vai falar de um negócio diferente aqui, né, Jax? Isso, hoje a gente está estreando o nosso quadro Hobby ou Skill, né, Kleber? Formando Hobby ou times. skill? Gostou do Hobby ou Skill? Hobby ou skill? Não. É roubar o skill? Não, gente, não é para roubar o Pelo skill de ninguém. amor de Deus. A gente vai falar de formação de times com board games, Kleber. E eu queria já Formação de times e board games. Exatamente. Eu queria já pedir para você, como board gamer, contextualizar para a gente um pouquinho o que é um board game. E só para deixar claro, galera, eu não sou um board game, então hoje eu estou aqui representando quem não entende de board game, tá? Vamos lá, Kleber, ajuda a gente aí, os leigos. Beleza, então hoje no quadro Hobby ou Skill, vamos falar de formação de times e board games. Jax, board game é um jogo de tabuleiro, resumindo. Mas há pontos controversos aqui. Sabe aquele jogo? Vou falar uma coisa meio datada aqui. Meio quando a gente jogava War, Jogo da Sim, Vida, Uno. sim. Esses são jogos de tabuleiro, mas são jogos de tabuleiro antigos, assim, né? Quantas partidas de banco imobiliário você já terminou na vida? Nossa, e o War que nunca acabava? Que Não, ficava na mesa de muita acaba. gente lá, ficava muito tempo na mesa das pessoas para elas jogarem durante. Acaba, né? Mas ficava muito tempo nas mesas das pessoas, né? Sim. Aberto lá no. As pessoas davam pause, digamos assim, né? Pause eu jogava a velha bomba atômica, né? Pá, batia Uhum. no tabuleiro. Apelou, apelou, apelou. Mas esses são board games antigos que justamente eles não tinham essa contagem para o fim de jogo. Então hoje a Uhum. gente tem jogos de tabuleiros modernos, e esses jogos de tabuleiros modernos, eles tiram um pouco, né? Alguns têm a questão de sorte, mas a maioria tenta tirar essa questão de sorte e vão muito mais para a estratégia. Então, board games são jogos de tabuleiro, e no caso aqui, o que eu gosto muito e tento colecionar são os board games modernos, os jogos de tabuleiro moderno. Eu tenho os clássicos aqui, eu tenho War, tenho Banco Essa Imobiliário, tô olhando prateleira para ele atrás de aqui, você aí que tá embaçada, Kleber, é deixa sua ela embaçada. coleção de board games? Não, ali tem muito livro, a coleção de Uhum. board games mesmo tá na sala. Então, eu tenho uma Então a gente já certa sabe onde coisa. deveria ter sido esse episódio, né, amigo? Sim, sim. Então eu gosto muito, né? Vamos dizer que eu gosto Uhum. de jogar. Mas sabe por que eu gosto, Jacques? E tem essa relação com team building? Por que que a gente fala de board? Me dá essa relação de formar times, team building com board games. Da onde tirou essa ideia desse episódio? Foi do Kleber, então eu tô querendo entender essa raiz dessa ideia. Por que, Kleber? Conta pra gente. Antes de eu contar, eu queria que você que está assistindo a gente já desse o like aí, né? Curte, Aperta o botãozinho do compartilha, like, compartilha, faz o que é preciso aí para comenta, dá ajudar a feedback. gente. Comenta, manda e-mail pra gente, mas comenta aqui no YouTube, se você estiver no YouTube, Uhum. comenta aqui no seu agregador de podcast favorito. E se você estiver aqui no. Esqueci o nome. No Spotify. Se você estiver aqui no Spotify, comenta que eu esqueci o nome da plataforma. Jacques, essa relação de jogos de tabuleiro e board game vem com a seguinte analogia. Eu gosto muito de jogar, né? Então vamos supor que eu vou na sua casa e vou levar um jogo, ou estou jogando aqui com outras pessoas e você vai chegando. Eu acho melhor o exemplo de a gente estar jogando e você tá chegando. Chega um E vo- amigo no meio do você é jogo. o seu amigo que está chegando no meio do jogo. Já que quem está sentado ali jogando, né, provavelmente já aprendeu a regra, já conversou sobre o jogo, já teve a oportunidade de acertar, de errar, de fazer estratégias.
de se divertir, de dar risada, de fazer Uhum. muita coisa, né? Então Igual muito imagino que time. você é imagino que você é uma pessoa que está chegando agora na mesa. Cara, você não vai Uhum. chegar. Como é que você chegaria na mesa, né? Vamos supor que você está muito afim de jogar aquele jogo. Chego da humilde, falando, ei galera, tem próxima? Né, Boa, geral, boa. tem Ah, próxima, que a galera dos jogos clássicos fala isso, né? Tem próxima. Então eu acredito que seria um pouco esse o meu discurso e também tentaria observar como que está a dinâmica ali, né, Kleber? Das pessoas. Eu, pelo menos, sou uma pessoa muito atenta que provavelmente tentaria entender o jogo olhando os outros jogarem, sabe? aham. Mas E isso olha, sou eu, né? não, mas é justamente isso que geralmente acontece. Isso tanto no board game quanto no mundo empresarial. Cara, imagina que você é uma pessoa nova chegando em uma equipe. Você vai Uhum. chegar ali, né? Você vai receber um onboarding, daqui a pouco a gente vai falar disso. Mas você está chegando e você está vendo como é que as pessoas se comportam naquele local. É do mesmo jeitinho no jogo de tabuleiro, né? No mundo corporativo. Mas aí você chegou, né? Provavelmente a partida vai estar rodando, o pessoal dando risada, e aí alguém vai te recepcionar e vai te falar ali mais ou menos quais são as principais regras para a gente começar a se divertir. Seria tipo um onboarding? Você acabou de comentar, eu já catei aí. Seria o mini onboard antes do onboard oficial, que é o manual, talvez? Exatamente, é um mini onboarding ali muito resumido e atrelado ali no que Uhum. acontece no dia a dia, né? Te dá as principais ferramentas para você começar a se divertir, começar a jogar, tá? Exatamente, time é assim, né? Você chega, ou vem um gestor, ou vem alguém, o mais experiente do time, geralmente, né? E te dá esse, Uhum. olha, o time funciona assim, funciona daquele jeito, fulano faz isso, Beltrano faz aquilo. É um Máquina de café pouquinho isso. ali. A máquina de café é muito importante, né? O melhor lugar para almoçar é tal. É, mas, brincadeiras à parte, é um pouco isso, né, Kleber? Fazendo esse paralelo, né? Sim, é exatamente isso. Para quê? Para você não precisar. Ah, quer se divertir? Tá aqui o manual. Quando você terminar de ler, você senta. Não faz nem sentido. Que chato, né? Não quero jogar esse jogo, não. E aí tem as famosas regras da casa. Já Eita, jogou Uno? sim. Ou eu comprei outros dois Unos. Aham. Você já viu um Uno que chama No Mercy, que ele tem o mais 10. Aham. E comprei um também, acho que é Flip, que você joga a carta, ele tem o frente e Duas verso. faces. Duas Aham. faces, ele tem frente e verso, é ótimo. Ele tem duas faces. Você joga a carta, você vira. Gente, eu fiz uma partida com os meus sobrinhos aqui. Gente, deu muita risada, muita risada. Porque um é um clássico, né? Old but gold, Aham. né? Sim, sim. E aí, né? Você tem alguma regra assim? Tipo, o 7 não pode falar, o 9 não pode falar. Tem alguma No coisa Uno, assim? É. na atual, acho que não. Tô tentando lembrar aqui que eu sou classicão, né? Então, assim, eu não lembro o set pode. Eu lembro que tem que, antes de bater, tem que falar, né? Antes de Aham. bater, você tem que falar uno, alguma coisa assim. Isso. Mas Eu, durante o jogo eu não lembro de outras regras. Tem, é? você joga um mais dois em cima de um mais dois para outra pessoa pegar quatro Comer e quatro, assim. mas tem um limite, igual esse do Tem um mais 10 também. limite? Tem. Então, na regra original, isso não existe. Ah, então o limite é criado pelos meus sobrinhos, então. Isso aí são as famosas regras da casa. Que é, sabe, aquela coisa que muitas vezes não está no manual, ou está no manual, ou mesmo você cria para poder aumentar a diversão. Então, Uhum. no mundo Evitar corporativo. conflitos. É exatamente. Não bate de frente com essa pessoa, chega Uhum. nela, né, conversando de outro jeito. No mundo Não corporativo interrompe na funciona. daily. Ih, quem nunca? Quem já foi interrompido na dele? Levanta a mão. E aí, essa analogia do board game com a formação de times que eu acho interessante, sabe? Não só na Uhum. chegada, né? Mas também existem jogos de tabuleiro que são os jogos cooperativos. Eles são muito divertidos também, né? Tem uma galera que gosta de um jogo competitivo, né? Você gosta de Sim. algum? Ou já ouviu falar de algum?
Ah, eu tava falando com você outro dia. Catan? Catan, Catan. exatamente. Você vê como eu sou inexperiente em board games. Eu achei completamente diferente de tudo que eu joguei, sabe? Aham, Completamente, assim. Você tem que pensar na estratégia. É o que você estava conversando. Você tem que pensar na estratégia. Claro, todo jogo você acaba pensando em estratégia, mas é uma estratégia mais elaborada. Ele me lembrou muito jogos de computador que eu jogava aham. antigamente, sabe? Que eu precisava pensar no que o outro vai fazer de forma estratégica. Talvez eu fazer aquele colega comprar pedra, não é? Se eu não me engano. Isso. Comprar pedra pode me beneficiar no futuro, sabe? Exatamente. Tem um elemento de negociação muito forte ali no Catan, né? Exato. E olha que legal, né? Comparando os jogos antigos com esses jogos modernos, inclusive o Catan é um dos primeiros jogos dessa parte moderna que eu tô falando. É tipo Cara, o New objetivo Generation, Kleber. é tipo isso, New Generation. Olha só o objetivo do Catan como é simples. Quem fizer 10 pontos primeiro ganha. Você fala assim, nossa, 10 pontos, de boa. Vai jogar Catan pra você ver, amigo. É muito simples, quem fizer 10 pontos primeiro ganha. Mas, né, existe toda uma estratégia, Uhum. negociação muito forte ali que acontece no meio de jogo e muita chantagem, né? Não sei se você faz. Ou, antigamente, nos jogos de primeira geração, era roubar. Hoje é negociação. Negociação. Porque hoje é engraçado que hoje, brincadeiras à parte, hoje é feito bem às claras isso no jogo, né? Então Uhum. eu acho interessante isso. Que é o princípio de transparência que a gente fala muito em time, né? Sim. Hoje, até essas estratégias, essas combinações entre parceiros ou rivais no jogo, eu não sei nem se a gente pode chamar de rival, Ah, no mas, jogo sim, quando acaba o jogo acaba mas dentro aquela. de um time, você faz negociações com outros membros, né? Não rivais, mas eu acho que isso enriquece muito o poder de argumentação das pessoas, né, Kleber? Trazer Sim. esse jogo. Eu tenho uma dúvida antes de você continuar, Kleber, que foi algo que você mencionou no início e eu estou segurando aqui. Ai. A gente falou do War, que o War era infinito, lembra? Sim. Uhum. Esses jogos modernos, eles já vêm ali, duração média de uma partida, de tantas a tantas horas. Sim. Existe uma duração média da maioria dos jogos, existem jogos mais longos, provavelmente, mas que são mais atrativos. Como é que. Por quê? Primeiro, por Ah, que, que que existe legal. essa duração? É para evitar outros wars da vida, outros bancos imobiliários? Ou é só uma evolução mesmo do mundo de jogos? Ah, legal, já que essa pergunta é bem difícil. Vou responder logo direto a do tempo, né? Do tempo médio de duração. Ali, esse tempo médio é tirado dos playtests, né? Dos jogos Uhum, teste. Quando você está fazendo o design de um jogo, você chama uma galera ou disponibiliza em feiras, ensina o jogo pro pessoal e deixa todo mundo jogar. E aí você vai tirando as médias de duração da uhum. partida. Então E ali isso é bom realmente para vender também, né, o com jogo. certeza, porque é uma das coisas que eu olho, por exemplo, é tempo, duração e dificuldade. Lógico que eu procuro no YouTube, leio algumas coisas, mas vamos supor que eu cheguei num local e não pesquisei nada sobre determinado jogo, eu vou Uhum, na caixa, vou procurar ali, né? Para quantos jogadores são, para qual tipo de idade está recomendado, duração média uhum. e se tiver dificuldade, né? Nível de dificuldade. Tem jogo que Mas tem, tem jogo que não tem nível de dificuldade específico na caixa? é que o nível de dificuldade não é obrigatório ter, aliás, a maioria não tem, sendo bem sincero. É, é muito Então, subjetivo. Tipo é muito. Plane Poker. Nossa, Olha eu meu entrando Deus. numa CA. Agilistas, não me Eita. matem. Não. Só comenta aí, deixa aí um comentário Não para ele. mato, não mato, não mato. Mas é subjetivo, então, porque às vezes você é um jogador experiente, às vezes você não é, então é meio difícil você falar de nível de Sim, dificuldade. sim. Claro que tem jogo que deve ser muito mais complexo, mas assim, em via de regra é muito difícil, né? Por É, isso que eu falei do Plane Poker. tem, tem jogos que vamos dizer assim, que o manual é maior. Assim, o que vai determinar uma questão desse quesito do nível de dificuldade do jogo é a Uhum, quantidade
de decisões que você pode tomar em uma partida. Eu joguei um jogo esse Hum, final de semana chamado Harmonies. Olha a premissa do jogo. Você tem um tabuleirinho e você vai comprando pecinhas, né? E você vai montando ali um ecossistema com o objetivo de atrair animais que precisam de um determinado ecossistema. Quanto mais animais você atrair, mais pontos você faz. uhum, Só que você pontua no jogo por tudo. É por atrair animais, é por construir árvore pequena, média, grande, é por ter pedra, é por ter rio. Então, assim, são umas 15 possibilidades de pontuação e você tem uma ação uma vez uhum. por rodada. Então, assim, o nível de dificuldade não é só pelo tamanho do manual, mas também pela quantidade de decisões que você pode tomar durante uma Entendi. partida. Tem Igual um um, time, igual oh, uma sprint, igual um exatamente. backlog. Oh, tem um autor português chamado Vital Lacerda. Hum, E você olha para o jogo e você diz assim, ah, esse é um jogo do Vital Lacerda. São jogos que têm uma duração grande, né, e a quantidade de tomada de decisão que você pode fazer são muito grandes. Inclusive tem um jogo chamado Kanban, que é do Vital Lacerda, e eu gosto dele, só que é muito difícil ele ver mesa, porque ele é um jogo uhum. que demora, né? Principalmente por conta das possibilidades. Mas voltando à tua pergunta, assim, existem jogos para vamos dizer assim que para personalidades, tá? Então existem jogos que são classificados como jogos festivos, sabe aquele Que é jogo o do rápido que colega que chega ali e entra isso, na bagunça. exatamente, é o jogo da bagunça, de gritaria, Uhum, de dar risada rápido, uhum, de fazer muita coisa. Existem jogos euro leves, médios e pesados, Eurogames, porque a Europa, né, ela tem uma tradição em game design, tá? que massa. Então existem Eurogames, jogos de tabuleiro que são leves, ou seja, facinho de aprender. Um exemplo é Uhum, um jogo chamado Azul, que você tem que construir ali uma parede de azulejos. E os pesados, né, como eu falei agora do Vital Lacerda, por exemplo, o Kanban ou Lisboa, que ele tem. São jogos pesadíssimos. Existem jogos de. É chamado de deck building, que são construção de baralho na mão. hum. Então, quanto É mais deck, é cartas. a mão, né? O deck é a mão, não é? Isso, Ó, tá exatamente. vendo? Também não sou de todo mundo. Existem jogos. Essa parte eu não estudei tanto, mas, cara, tem jogo para todo tipo de personalidade. Uhum. Então, E os assim. jogos vêm, por exemplo, você está falando de tipos de personalidade. Então, olha isso, Kleber. A minha pergunta é: então eu consigo achar, sei lá, sou Jax, tenho 43 anos, gestor, podcaster de Libra, ainda jogo signo de Libra e gosto de fazer churrasco. Claro que, né, tô Uhum. especificando muito, tô com muitos pré-requisitos, né, tô quase lá na era de projetos, mas eu consigo achar alguma coisa com esse perfil e, por exemplo, quero jogar jogos de forma casual e sou inexperiente, então eu vou achar jogos para esse meu perfil. Hoje o ramo tá tão grande, né, que a gente tem vários Comic Cons aí que não é de jogos de tabuleiro, mas também Mas traz um tem, pouco, mas, mas mas tem uma traz de, esse de jogos, universo, sim. né? Tem uma chamada DOF, que é Diversão Offline, Olha anualmente em que, São Paulo, no mês olha que lindo. de abril, eu acho. Ah, eu sei qual é. Já tem um funcionário pedindo folga para ir lá. Tô sabendo, tô sabendo, tô sabendo. Então eu consigo achar um jogo pro Jax, né? Que Consegue, atende grande consegue sim. parte das minhas necessidades, né? Sim, consegue. E assim, jogos para jogar com as pessoas. E você sabia que tem a grande. Enfim, tem uma parcela de jogos que você joga sozinho. Ele é a partir de um jogador. Paciência. Pode ser, paciência é um deles, mas tem vários outros. Tem um jogo aqui que é interessante, que é
você é um herói que está roubando uma arma dentro, uma arma, né, arma medieval, tá? Uhum. Tacape, machado, e sua missão é entrar no shopping e sair do shopping no tempo mais rápido. Esse é um jogo que é a partir Uhum. de 1 a 8 jogadores. Eu Você gosto pode. também quando tem de 1 a 8, né? A gente trazendo para nossa realidade, Ah, talvez uma equipe hoje não seja interessante, mas a gente sabe que existe. E vindo um pouco nesse existe. processo, Ah. se for uma equipe e um jogo de uma pessoa, ele é mais difícil? Ele é mais difícil para você jogar sozinho do que você jogar cooperativamente? Gente, não Ó, combinamos nada, eu tô pondo o Kleber muito enroscado aqui, tá? Com as minhas perguntas. não é que ele é mais difícil, ele necessita uma disciplina, porque, cara, você Uma tá jogando equipe. sozinho. É você que tá se auto-administrando ali, né? Uhum. Uma Tipo, equipe, né? você que tá impondo a própria dificuldade que você leu na regra e você tá se impondo. Você Entendi. vai roubar a si mesmo? Que Não graça, tem como, né? que graça vai ter? Você começa o jogo e diz, ganhei, pronto, acabou. Mas a diversão tá na jornada. Uhum. Mas exige jogos solo, né? Exige uma maior administração, assim como é no ambiente de trabalho, né? Você tem uma Uhum. entrega para fazer e muitas vezes você precisa se debruçar naquele tempo sozinho, que só Exato. você pode resolver o seu BO. O seu BO, o teu BO é teu, né? É, tem coisa Entendi. que só você tem aquele conhecimento, só você tem aquela habilidade para fazer desenrolar aquele problema que você está atualmente. Eu tenho mais uma pergunta, posso? Bora, lógico. Kleber, times acabam e jogos acabam. Uhum. Como a gente consegue fazer esse paralelo do fim de um jogo para um fim de um time? Eu sei que a resposta parece um pouquinho óbvia, mas eu queria ouvir de você, que Eu não sei tem se é óbvio, experiência não. Ai, meu Deus. desses dois mundos. Não, o time acaba e o jogo acaba. Tá, vamos lá, deixa eu ver sua resposta, depois eu falo o meu Tá. pensamento. Depende de como o jogo vai acabar, né? Ele pode acabar em vitória, derrota, mas uma Uhum, coisa é certa. Acabando o jogo, você vai ficar pensando sobre ele e vai pensar: eu deveria ter feito assim, eu não deveria ter feito assado, eu deveria ter feito de outro jeito, independente se é vitória ou derrota. Você vai sempre pensar em maneiras melhores de ter feito algo do passado, tá? Então você acaba conversando sobre esse cenário de possibilidades e principalmente, né? De como melhorar e quando é que pode ser a próxima partida, se você tiver gostado do jogo. então, acabando um time e acabando um jogo, a gente sempre pensa em melhoria contínua? É isso? Com certeza. Melhoria contínua sempre, né? Na diversão. Eu vou te apresentar um jogo daqueles que você fica pensando sobre como você poderia ter sido melhor e você vai querer jogar a próxima, você vai querer formar o próximo time, você vai Uhum, querer aprender com novas pessoas, que cada o jogo ele pode ser o mesmo, né? O trabalho ele pode ser o mesmo, mas as pessoas elas mudam, né? E o uhum, comportamento delas, embora imprevisível, né? Vocês estão uhum. ali jogando ou trabalhando para atingir algum objetivo ou ter algum foco. É um comportamento coletivo, né, Kleber? Seja fora os jogos de um, né? Geralmente os jogos são coletivos, né, Kleber? E a gente Uhum, tem que ou trabalhar junto ou trabalhar um contra o outro. Em times a gente não trabalha tanto um contra o outro, mas como são várias personalidades diferentes, a gente tem que aprender a administrar como conversar e como entender o lado do outro a todo momento. Aí, sim. Kleber, para Ai. encerrar, eu Ah, queria tipo, em outra. Eu queria primeiro te pedir para trazer para gente jogos para quem está opa. querendo iniciar nesse universo. Indica para gente aí jogos tipo. Eu achei Vou olhar Catan aqui para trás. extremamente didático, sabe? Para Aham. pessoas que não jogam como eu. Mas eu queria umas dicas aí para quem está escutando a gente. E depois você trazer para a gente uma frase de incentivo para a gente para os board games e trabalhar em times.
Tô pegando aqui ao vivo o nome de um jogo que tá ali, só que a caixa tá virada e eu esqueci o nome dele. Mas você acha que o Catan é um bom jogo para começar a se iniciar nesse mundo de board Olha, games? vamos lá. Catan patrocina a É, gente, né? Que eu falei 5 vezes esse nome aqui. Dicas de jogos, tá? Uhum. Se você é estratégico, né, eu recomendo o Catan. Ele é um jogo, é um euro médio, É um né? euro, ó. É um euro, já É tô um jogo sabendo, ó. euro, jogo euro Já sei o médio. que significa um Tem ali euro. umas estratégias para fazer, mas deixa eu indicar um que geralmente o pessoal gosta muito, que é um jogo abstrato chamado. Eita, Jax, os jogos estão fugindo da minha mente hoje. É só a gente ter que falar sobre algo que a gente gosta e conhece muito. Por exemplo, ó, gosto muito da minha mãe. Qual é o nome dela? Não lembro. Agora. Lembro sim, viu, Ceia? Pelo amor de Deus. Mas é assim mesmo. É porque deve ser tanto jogo na sua cabeça. Você joga há quantos anos, Consegui Kleber? aqui. Eita, Jax. Assim, esses Há board muito games mais mais segunda geração, modernos? terceira, quarta, é. Nossa, 2014, 2011. Os modernos, né? Os modernos. Os modernos. Então tem. Vamos datar esse podcast, né? Estamos em 2026, Por tem 15 seus. anos aí. Aham. Dixit, Esse é D-I-X-I-T. famoso. Esse eu já vi um monte de lugar. Você viu? Ele é um jogo Sim. abstrato, é bem legal, você dá risada, se diverte, conhece as pessoas, né? Escreve com X, não é Dixit, né? Isso, Tá Dixit. vendo? Minha memória visual é Esse aí. boa. É ele mesmo. Então, recomendo também um Dixit é sucesso de V-mesa. Recomendo um jogo para você que quer aplicar no trabalho. Eu recomendo um chamado Magic Maze. Magic É um Maze. jogo, isso, é um jogo de comunicação onde você tira a fala dos jogadores. É bem interessante. É, Ah, dá pra jogar em time, então dá pra levar essa estratégia pra empresa desse jogo, é isso? e isso dá sim. Eu já Aí, ó. apliquei ele Dica no de meu trabalho. ouro. Dica de ouro. Já apliquei ele no meu trabalho. Então é aquele que tem que fugir do shopping e tal, tá? Ah, tá. Lembro disso, É lembro isso, da Jacques, jogada. que eu tenho para de dar de dica por hoje. Mas mais dicas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Eu quero saber a dica de você que está assistindo, ouvindo. Que jogo você jogou por último na sua vida? Qual foi o último jogo que você jogou? Deixa aí Ah, eu pra tenho gente o um de nome. deck. Ah, tá Qual vendo? é? Até aprendi. Ó, Eu acho que é de deck. É o Pode, não pode? conheço. Ele é jogo deck? Porque ele é de carta? Ele é um jogo de cartas, né? Mas eu não lembro se ele é de deck building, né? De construção. Eu acho que ele é um Acho jogo que é não. um jogo de vaza. É Você um jogo tem de que vaza, é se verdade. livrar das cartas, eu É acho. um jogo de vaza. Você recebe tantas cartas e você vai ganha quem. Quer dizer, essa também é a regra da casa, ele não é tão específico na regra. Essa é a regra da casa. Porque senão ele fica muito, não muito longo, mas ah, você vai perdendo a criatividade, vai começando a usar sinônimo das coisas. Ai, meu Deus. Eu recomendo os clássicos, tá, Jax? Também Uhum. o Imagem e Ação, um clássico Ah, que um vale a pena. clássico. Um clássico que vale. O jogo da vida, outro dia eu joguei com a minha irmã. Sério? A gente se divertiu tanto, porque hoje o jogo da vida faz muito mais sentido, né? Depois que você fica velho, o jogo da vida faz muito mais sentido. O banco imobiliário faz muito mais sentido depois que você fica velho. É muito engraçado isso, revisitar clássicos, né? Eu tô doido pra revisitar Detetive, por exemplo, que é um, Eita. que é um clássico dos clássicos também, né? Ai, ai. Sim, Pois é, Kleber, então é, temos hoje um episódio que a gente tratou de jogos e de times, né? Que exatamente. legal, cara, que legal. O que você achou das minhas perguntas, Kleber? Consegui Desafiadoras. não te colocar aí muito encrenca? Ah, colocou em algumas, mas é porque eu dei uma esquecida, né? Porque é isso que a gente faz depois que o ponto tá batido, né? Depois do ponto Isso, batido. E esse encrenca. foi. É, e esse foi o episódio Hobby O skill.
Formando times com board games, né, Cleber? Então tá, galera, não esqueçam de curtir, compartilhar, comentar, tá? A gente tá junto, se inscreva no canal, em algum lugar tem um sino aqui na sua tela. É isso, né, Cleber? É isso. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau.